E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos falar agora um pouco sobre conexão. Vamos começar. Pessoal, o artigo 55 e seguintes do CPC traz as hipóteses da qual incide a conexão e também a continência. Mas o que é isso, conexão e continência? Primeiro, são coisas diferentes. Embora eu fale aqui como se fosse um conjunto, são coisas diferentes. Conexão é uma coisa, continência é outra. E estas situações, elas ocorrem para viabilizar a própria administração da justiça. Por quê? É onde nós teremos hipóteses de duas ações ou mais, em que há um certo vínculo de semelhança entre elas. Há alguma coisa entre elas que são semelhantes, que se parecem. E essas ações, por se parecerem, elas são reunidas em um único juízo. Elas são reunidas em um único juízo para quê? Para evitar a possibilidade de se ser proferidas decisões conflitantes. Então você tem duas ações ou mais. Estas ações podem gerar reflexos umas nas outras. Então poderá haver a reunião destas ações no mesmo juízo, a fim de que o mesmo juízo profira uma decisão. E esta decisão será válida para todas estas ações, evitando assim o quê? Decisões conflitantes. Vou aqui já logo entrar num exemplo para facilitar a compreensão sua aí do outro lado. Imagine você uma pessoa que ingressa com uma ação pedindo alimentos. Pois é, alimentos. O incapaz ingressa com a ação pedindo alimentos. E aí do outro lado nós temos uma outra ação que está questionando a filiação. Veja, o menor alegando que o pai tem que pagar alimentos e em outra ação o pai alegando que pode não ser o pai daquele menor. Pense que uma ação está na primeira vara, a outra ação está na segunda vara. Imagine que a ação de alimentos é julgada procedente e o juiz condena o pai a pagar alimentos. Imagine que na outra ação, ela também é julgada procedente e reconhece que o pai não é o pai. Ora, teremos duas decisões completamente, gritantemente conflitantes. Então aqui neste caso nasce o Instituto da Conexão, a fim de viabilizar o quê? A junção destas ações no mesmo juízo, a fim de que elas sejam reunidas, julgadas simultaneamente, evitando decisões conflitantes. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a boa técnica. Eu falei para vocês que as ações são o quê? Semelhantes, elas não são iguais. Se elas fossem iguais, nós estaríamos diante de um caso de litispendência. Vocês lembram quais são os elementos das ações? A ação ela tem 3 elementos. Quais são eles? Vamos lá? Partes, causa de pedir e pedido. Se você tem duas ações iguais, é porque estes elementos são iguais. Você tem duas ações da qual as partes são as mesmas, a causa de pedir são as mesmas, os pedidos são os mesmos. São duas ações iguais. Neste caso, você estará diante da litispendência. Você pega aquela ação que foi ajuizada por último e extingue ela, prevalecendo a continuidade de uma apenas. Também, né, meus caros, não faz sentido duas ações iguais. No caso que eu estou colocando para vocês aqui da conexão, não são ações iguais. Não há identidade de ações. O que há são vínculos por semelhança. Nós temos aqui, às vezes, as partes são iguais, a causa de pedir, elas podem ser iguais também, porém os pedidos são diferentes. Nós podemos ter aqui situações como estas, meus caros, da qual há um vínculo de semelhança. Há alguma coisinha diferente entre uma e outra, porém há uma carga de igualdade muito grande que autoriza a reunião destas ações no mesmo juízo. Sendo o juízo competente para conhecer ambas as ações, elas serão reunidas e ele decidirá. Quero fazer a leitura com vocês do artigo 55 do Código de Processo Civil. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, meus caros, havendo este vínculo entre as causas de pedir e ainda o pedido, essas duas ou mais ações serão reunidas no mesmo juízo a fim de evitar decisões conflitantes. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine o sujeito que ingressa com uma ação de despejo por fora de pagamento. O locador ingressa com essa ação pedindo para que o locatário seja despejado. Porém, o locatário ajuiza uma ação também em favor do locador, querendo consignar os aluguéis. E ele está consignando o pagamento dos aluguéis em juízo. Percebam aí,
Uma ação está alegando a falta de pagamento, a outra ação está justamente pagando. Imagine que o juiz do despejo julga procedente o despejo e manda o locatário cair fora. E imagina que aqui na ação de consignação o juiz decida favorável ao locatário e diz que aqueles pagamentos valem como pagamento e quitação do contrato. Teremos aí o quê? Duas ações que são conexas. A causa de pedir é a mesma. Embora os pedidos são diferentes, a causa de pedir é a mesma. Qual é a causa de pedir? O vínculo contratual estabelecido em razão da locação. Logo, essas ações devem ser reunidas, e elas assim o serão. Serão reunidas no mesmo juízo, a fim de que elas sejam julgadas ao mesmo tempo. E aí já brota uma dúvida em você do outro lado, que eu sei que você que está dedicado, estudando, se esforçando, prestando atenção, você já está com a pulga atrás da orelha. Professor, mas em qual juízo essas ações serão reunidas? E eu já vou te dizer agora. Serão reunidas no juízo prevento. O juízo prevento nada mais é do que o juízo que primeiro conheceu da causa. É o juiz que primeiro recebeu a petição inicial. Então, se você tem a ação de despejo e a ação de consignação, você vai ter que analisar qual foi ajuizada primeiro. É neste juízo que recebeu essa causa de pedir, que conheceu dela pela primeira vez, é que serão reunidas estas ações. Vamos fazer a leitura do artigo 58 e 59 do CPC. 58 diz assim: a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. 59 fala assim: o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, pessoal, sendo a petição inicial distribuída onde tem mais de uma vara ou registrada onde só há um juízo, ali já se fixa a competência. Logo, aquele fenômeno torna aquele juízo prevento. Assim, todas as ações que são conexas deverão ser reunidas perante este juízo. E veja, pessoal, que na conexão nós temos inúmeros casos. Pensem vocês num acidente, o cidadão está andando com o seu carro, perde o controle, bate um carro que está estacionado do lado direito da rua, rodopia novamente, bate um carro que está do outro lado da rua, do lado esquerdo. Veja, você tem aqui um ato ilícito, você tem danos em dois carros, esses sujeitos desses dois carros, donos desses dois carros, eles sofreram ali um prejuízo material decorrente da ação imprudente do condutor. Eles podem muito bem ajuizar cada um a sua ação. Veja, ao terem ciência de que a ação foi ajuizada, aquele que ajuizou por último pode pedir muito bem a reunião de seu processo. Embora são partes diferentes, embora talvez o pedido seja diferente, o dano em um foi 10 mil, em outro foi 50 mil, podem muito bem pedir a reunião. Por quê? Porque a causa de pedir, ou seja, o ato ilícito é o mesmo. Então aí você reúne, uma vez reconhecendo que houve a prática do ato ilícito, que há necessidade da reparação, tem o dever da reparação, esse juiz ele já vai fixar a indenização para ambos em uma apenas sentença, evitando decisões conflitantes. E aí nós temos inúmeros casos. Podemos também pense você aí do outro lado, numa ação em que determinado banco está cobrando alguém por um contrato, esse alguém ajuiza uma ação para rever cláusulas do contrato, a fim de que essas cláusulas sejam declaradas, por exemplo, nulas, e o que vai influenciar diretamente no valor que está sendo cobrado. Imaginem que o banco ajuiza, a ação está na segunda vara, a parte ajuiza outra ação está na terceira vara. Ora, nós temos grande chance de termos o quê? Decisões conflitantes. Porque se o juiz da segunda manda o devedor pagar, mas o juiz da terceira diz que o devedor não deve aquela quantia por causa da abusividade de cláusulas, nós teremos decisões conflitantes. Logo, é preciso que essas ações sejam reunidas no mesmo juízo a fim de evitar este tipo de monstruosidade jurídica. Perceberam então, meus caros, como são inúmeros os casos de conexão? E a conexão ela é boa até mesmo para a própria administração da justiça, evitando essas aberrações jurídicas que nós vemos por aí. O CPC de 2015 ele trouxe uma possibilidade de conexão, digamos, genéricas, uma espécie de um guarda-chuva que cabe tudo lá dentro. Está lá a hipótese prevista no artigo 55, no parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º, ele é uma situação da qual nós teremos a possibilidade de prejudicialidade. Ações que tramitem por aí que podem muito bem, essas ações elas podem muito bem ser reunidas a fim de que nós não tenhamos decisões conflitantes que venham influenciar, refletir em outras ações que já estão em andamento. Nós vamos então conhecer aqui esta hipótese que está lá no parágrafo 3º. Vamos fazer a leitura dele agora.
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O exemplo por supremacia é a investigação de paternidade e os alimentos. Vejam, as causas de pedir são diferentes. Aqui no alimentos a necessidade e a possibilidade do pagamento, e lá na investigação de paternidade o vínculo de parentesco da filiação, causa de pedir diferente. Aqui na filiação, na paternidade, estou pedindo que a ruptura do vínculo da filiação. Estou, aliás, se não foi declarado filho ainda, se não é o filho ainda, estou falando que nunca será. Enquanto nos alimentos tem aqui um pedido de uma condenação, uma prestação, uma obrigação de pagar os alimentos. Não há coincidência da causa de pedir, não há coincidência do pedido. Pode haver coincidência das partes, mas nós já vimos pelo caput de 55 que para conexão não pouco importa quem são as partes, não é necessário esse requisito. Mas são ações que podem e irão influenciar diretamente uma na outra. Aqui nós teremos a conexão por prejudicialidade. Então esse parágrafo terceiro é o legislador dizendo mais ou menos assim, pessoal, é o seguinte, temos aqui essas hipóteses, o caput está dizendo quais são os requisitos da conexão, porém, se existir alguma ação por aí que pode causar problema em outra, olha, chega a bronca, perde a conexão porque está autorizado. O parágrafo segundo, ele traz apenas aqui um rol exemplificativo. Vamos fazer a leitura dele também. Olha aí, parágrafo segundo do artigo 55. Aplica-se o disposto no caput, inciso 1, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Veja, pessoal, que é meramente ilustrativo, porque jamais o legislador vai conseguir colocar todos os casos de conexão. São inúmeros os casos de conexão. E para nós finalizarmos, nós vamos fazer a leitura agora do parágrafo 1º do artigo 55. Vamos lá. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Meus caros, é evidente que se um processo já foi sentenciado, você não tem mais que discutir conexão. Porque se a conexão ela existe para reunir os processos no mesmo juízo, para evitar decisão conflitantes, e se você já teve uma decisão, não tem como ter decisão conflitante. Só para título ilustrativo, vamos aqui pensar no exemplo da ação de alimentos. Se o sujeito ajuizou a ação de alimentos, o sujeito ajuizou a investigação de paternidade, a investigação já foi julgada, você não vai pedir reunião de absolutamente nada. Você simplesmente, como advogado, vai pegar a cópia dessa decisão e colocar lá dentro da ação de alimentos, a fim de que o juízo que está tramitando essa ação de alimentos tome cautela, a cautela devida, e perceba que ele não deve julgar como se não tivesse nada acontecendo, como se não tivesse uma outra decisão, como se o judiciário já não tivesse dado alguma palavra. Então vejam que aqui, nas hipóteses em que você já tem uma sentença, já tem uma decisão, não tenho que pedir reunião de processo, pelo amor de Deus. Você nunca, jamais vai pedir a reunião de processo se já houve uma decisão sobre ele. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês sobre conexão. Para não te levar à exaustão, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre continência. Eu te vejo daqui a pouquinho. Não esqueça de curtir este vídeo, deixar aí o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão. E ainda, se inscreva no canal se você não é, ative as notificações. Eu te vejo daqui a pouquinho para falarmos de continência.